Sou o professor Paulo de Melo Galhardo. Atuei como professor coordenador de matemática em renomada escola do ensino médio particular em São Paulo, bem como fui efetivo em escola pública do estado. Minha maior experiência, no entanto, se deu em faculdades, onde lecionei, entre outras disciplinas, cálculo diferencial e integral. Vou contar minhas experiências especificamente sobre o assunto soma de Riemann. Lembro-me que passava horas e horas confeccionando manualmente tabelas e mais tabelas, cálculos e mais cálculos, para no dia seguinte apresentar no projetor de slides aos meus alunos. Tempo estimado para tal façanha, entre preparação e apresentação, algo em torno de 5 horas. Com o uso do WinPlot, esse mesmo procedimento passou a ser realizado ainda com maior riqueza de detalhes, consumindo no máximo 15 minutos, visto que não há necessidade de preparação prévia. Tudo é digitado e apresentado no ato. O mesmo assunto também pode ser apresentado utilizando o Maple, de uma forma mais completa, apresentando inclusive gráficos animados e cálculos integrais com auxílio de limites. Enfim, os softwares matemáticos vieram para muito nos auxiliar no ensino da matemática e, o que é mais importante, vieram para ficar. Alguns desses cálculos e algumas dessas animações são visualizadas em um trabalho à parte que acompanha essa apostila. Espero que façam bom uso dela, enriquecendo assim o ensino da matemática. Faremos agora a simulação de uma apresentação de como poderia ser uma aula sobre soma de Riemann em um laboratório de informática. Uma vez entrado no programa, clicamos em Janela. Abre-se uma paleta e nela clicamos em 2dim. Abre-se o quadro do sistema cartesiano e nele clicamos em Equação e a seguir em Explícita. Abre o quadro y igual a f de x e nele digitamos 4 menos x ao quadrado para f de x, menos 2 para x mínimo, 2 para x máximo e 3 para a espessura da linha. A seguir, pela ordem, clicamos em travar intervalo, cor azul e OK. Aparece a parábola correspondente ao gráfico da função digitada. Vamos calcular a área da região compreendida entre ela e o eixo x. Para tanto, clicamos pela ordem em 1, medidas, integrar. Surgiu o quadro Integração. Nele digitamos menos 2 para limite inferior, 2 para limite superior, 4 para subintervalo. E a seguir, pela ordem, clicamos em cor rosa, ponto à esquerda, visualizar e definida. Imediatamente aparece o valor da soma de Riemann nas condições definidas. Algebricamente falando, esse valor corresponde à soma das áreas dos 3 retângulos que aparecem no quadro. Agora, clicamos em ponto à esquerda para desmarcar esta opção e clicando em ponto médio e por último em definida, aparecendo o valor dessa soma de Riemann. Por último, clicamos em ponto médio para desativar esta opção
e clicamos em ponto à direita, logo a seguir em definida, aparecendo imediatamente o valor da soma de Riemann calculado. Vamos agora calcular a soma de Riemann para uma nova partição, digitando 8 para subintervalo e clicando em ponto à esquerda e a seguir em definida, aparecendo imediatamente o cálculo do valor da soma de Riemann, bem como os retângulos correspondentes a essa. Vamos a uma nova opção, clicando em ponto à esquerda a fim de desativar esta e clicando em ponto médio e a seguir em definida. Aparece imediatamente a soma de Riemann para essa partição, bem como os retângulos correspondentes a ela. Por último, clicamos em ponto médio a fim de desativar esta opção e clicamos em ponto à direita a fim de ativá-la. E por último, clicamos em definida. Aparece imediatamente o valor da soma de Riemann calculada, bem como os retângulos correspondentes a ela. Vamos ao cálculo da soma de Riemann para a partição que divide o intervalo menos 2, 2 em 16 partes iguais. Para tanto, digitamos 16 para subintervalos e a seguir clicamos em ponto à direita a fim de desmarcar esta opção e clicamos em ponto à esquerda e a seguir em definido, aparecendo o valor da soma de Riemann calculada e também os retângulos correspondentes. Desmarcamos a opção ponto à esquerda e ativamos a opção ponto médio, clicando ainda em definida. Aparece a soma de Riemann, bem como os retângulos a ela correspondentes. Por último, desativamos ponto médio e ativamos ponto à direita. Clicamos ainda em definida, aparecendo o valor da soma de Riemann, bem como os retângulos a ela correspondentes. Vamos ao cálculo da soma de Riemann para uma última opção de partição. Para tanto, digitamos 32 em subintervalos e a seguir clicamos em ponto à esquerda, logo depois em definida. Aparece a soma de Riemann e todos os retângulos correspondentes a ela. Agora desativamos ponto à esquerda e ativamos ponto médio, clicando em definida. Aparece em seguida o valor da soma de Riemann, bem como os retângulos correspondentes a ela. Por último, desativamos ponto médio e ativamos ponto à direita, clicando em definida, aparecendo o valor da soma de Riemann correspondente aos retângulos que aparecem no quadro. Aqui definimos a partição que divide o intervalo menos 2, 2 em 1000 partes iguais. Para tanto, digitamos 1000 para subintervalos e clicamos nas três opções trabalhadas até agora e em definida, aparecendo o valor da soma de Riemann para cada uma delas, bem como os retângulos correspondentes.
A apostila é sobre Wimplot, mas aqui apresentamos 3 slides animados produzidos no Maple relativamente à soma de Riemann. Nessa animação temos partições que dividem o intervalo menos 2, 2 por pontos à esquerda em 2, 3, 4 e até 32 partes iguais, apresentando para cada uma delas o valor da soma de Riemann correspondente. Nesta animação temos partições que dividem o intervalo menos 2, 2 por pontos à direita em 2, 3, 4 e até 16 partes iguais, apresentando para cada uma delas o valor da soma de Riemann correspondente. Nesta animação temos partições que dividem o intervalo menos 2, 2 por pontos médios em 2, 3, 4 e até 16 partes iguais, apresentando para cada uma delas o valor da soma de Riemann correspondente. Aqui temos a partição definida para pontos à esquerda, que divide o intervalo menos 2, 2 em 100 partes iguais. O valor da soma de Riemann é 10.6656. Agora, a partição definida para pontos à esquerda divide o intervalo menos 2, 2 em 150 partes iguais. E a soma de Riemann para ela vale 10.66619259. Eis a situação para a partição definida para pontos à esquerda, que divide o intervalo menos 2, 2 em 1000 partes iguais. A soma de Riemann para o caso é 10.666656. Vamos fazer a seguinte reflexão. Observando o comportamento da soma de Riemann, por exemplo, para as partições que dividem o intervalo menos 2, 2 para pontos à esquerda, notamos que quanto maior a quantidade de partes iguais com que dividimos o intervalo, mais aumenta a soma de Riemann de uma forma comedida, aproximando-se infinitamente de um certo número. A observação e a intuição nos mostra que esse número limite corresponde à área da região compreendida entre a parábola, no caso, e o eixo x.